O taquaritinguense Renato Scardoelli é o candidato a prefeito de Taquaritinga pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. O seu nome foi escolhido em convenção virtual, realizada no dia 16 de agosto pelo Diretório Municipal do Partido. Formado em rádio e TV pela Fundação Casper Libero e jornalismo também, ambas faculdades localizadas na capital, Scardoelli trabalhou como assessor de comunicação em entidades ligadas à agricultura e pecuária, Sociedade Rural Brasileira, né, e Abramilho, agências de comunicação de destaque no setor como a Tamer Comunicação e o Grupo Public. A partir de 2017, tornou-se assessor parlamentar da deputada estadual Beth Saão, do PT. Renato ainda cita que a inspiração para atuar na política vem de família. Ele é filho da ex-vereadora Miriam Ponzio e Adalto Scardoelli, prefeito por 3 mandatos na cidade de Matão. O trabalho realizado pelo pai em Matão é, para ele, uma grande referência. Infelizmente, ele não conseguiu fazer o mesmo por nossa cidade, mas certamente irá ajudar e muito, finaliza aqui o Renato. Sua vice, Isabela Nascimento, de 25 anos, é professora de literatura e mestra em estudos literários pela Unesp Araraquara. É ativista desde 2015 pelas questões de gênero e mulher e pela disseminação da literatura, cultura na cidade também. É cofundadora do Cursinho Popular de Comunicação de Taquaritinga, o CPC. Eu quero já, de início, agradecer, Renato, muito a sua presença, confirmada, tão logo nós convidamos aqui cada representante de cada coligação, né, em estar conosco, em fazer conosco aqui a participação no sorteio, né? Você que vem com a coligação, uma chance para Taquaritinga. E claro que todo mundo aguardando com expectativa essa novidade, que acabou caindo como uma novidade para todos aqui, a sua candidatura. Tudo bem, Renato? Bom dia. Tudo bem, Auro. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade, em seu nome agradecer os funcionários aqui da Planeta Verde, e me solidarizar com as famílias das pessoas que morreram aqui pela Covid-19 em Taquaritinga. Já 30 pessoas. Pois é, então acho que nós precisamos sempre fazer essa lembrança por essas famílias que estão enlutadas na nossa cidade. É um momento difícil, né, Renato? Um momento difícil para todos nós, né? Muito difícil. É realmente complicado. A gente percebe que a cada dia esses números, né, eles acabam, de certa forma, aí nos assustando e muito, né? Você foi assessor da deputada Beth Saão? Isso, por 3 anos eu trabalhei lá na Assembleia Legislativa, né, em São Paulo, e sempre articulando para trazer projetos e verbas para Taquaritinga. Não só para Taquaritinga, mas para todas as cidades do interior. Certo. E tive muito contato com deputados, prefeitos de todos os partidos, então era uma atividade bem plural assim lá na Assembleia. Né? Certo. O que te levou de início, Renato, a uma candidatura em Taquaritinga? Você tem quantos anos? 35? 34. 34 anos. O que levou você aqui, inclusive no seu currículo aqui, você leva em consideração o que seus pais estão envolvidos na política? Teu pai prefeito de Matão por 3 vezes, sua mãe vereadora aqui. Além disso, teve alguma outra... Olha, além dessa questão familiar, né, meu pai se candidatou 3 vezes aqui em Taquaritinga, ganhou 3 vezes em Matão, né, considerado um dos melhores prefeitos da história da nossa vizinha. Minha mãe é a professora Miriam Ponzio, sempre envolvida nas questões em defesa dos professores, na POSP, né, que é o sindicato. E além disso, o PT daqui decidiu que deveria ter uma chapa para propor uma nova chance para Taquaritinga, com novas políticas modernas, e decidiu que teria uma candidatura jovem, né? Jovem, mas já compromissada e com alguma experiência na política. Então, certo. Sobre o meu nome e da Isabela. Que coisa. E você, claro, natural de Taquaritinga, acompanha o dia a dia da cidade. Como é que é a sua rotina de vida, Renato? Sim, a gente está sempre visitando os amigos aqui pelos bairros da cidade, né? Temos muitos amigos em quase todos os bairros e a gente vê que a cidade realmente está mal cuidada, né? E muitas obras paradas, muita sujeira pelas vias aí, mas a gente sabe que
para mudar isso, precisa ter uma orientação, um plano. E nós temos o melhor plano. Coragem. Nós temos o melhor plano de governo da cidade, construído com a opinião de muita gente interessante que pensa em Taquaritinga. Certo. Bom, até para a gente dar início aqui à série de perguntas, nós baseamos algumas perguntas e, claro, a maioria das perguntas serão feitas a todos os candidatos, mas o momento economia do país, de certa forma, nós entendemos e sabemos, não é segredo para ninguém, que ela está comprometida, né? Antes da pandemia já estava difícil, imagina, durante e pós-pandemia, como é que a coisa vai ficar realmente mais difícil ainda. Infelizmente. É pessimismo? Não. É uma realidade que, infelizmente, nos avizinha. Na sua opinião, qual que é a saída viável hoje para Taquaritinga? O que você pensa para Taquaritinga? Olha, a gente sabe que a situação econômica da cidade é muito complicada, né? Primeiro, nós precisamos entender o conjunto de gastos atuais da prefeitura. Sabemos que a folha de pagamento está perto de 50%, que é muito alto. Certo. Os cargos comissionados também estão extrapolando o número ideal. É possível fazer a mesma coisa com a metade dos cargos, né, comissionados atuais. Porém, nós temos que transformar aquilo que onera o município atualmente em receita. E eu vou dar um exemplo simples, que é o carnaval. Nós podemos fazer uma economia do carnaval durante todo o ano. Então, por exemplo, o que gera de custos para a prefeitura na época do carnaval, a gente poderia, através de um plano, uma coisa decidida com bastante antecedência, vender os direitos desse carnaval para alguma empresa. E com isso gerar um lucro e não apenas onerar, né? Sim. A gente sabe que o carnaval gera bastante renda para as pessoas que vendem os ambulantes, principalmente. Isso, durante a festa, mas seria uma política anterior que fizesse melhorar a festa, mas cobrando de alguma empresa para que gere lucro para a cidade. Você entende que o carnaval deveria ter um patrocínio? Patrocínio. Deveria ser comercializado o nosso carnaval. Isso é um primeiro ponto, né? Assim, um exemplo dessa coisa que onera e passaria a ser lucrativo para a cidade. Você acha que o nosso carnaval é caro, Renato? Não, acho que não é caro, porque ele gera muita receita para os ambulantes, principalmente, e já é referência na região. Sim. Mas eu acho que ele pode ser muito mais lucrativo para a cidade. Tá certo. Através de um patrocínio forte. Pontos fracos e potencialidades de Taquaritinga. Chegou a parar para pensar nisso, falar, isso aqui é positivo, isso é negativo, isso é bom, isso aqui está com dificuldade. Chegou a parar para pensar nessas possibilidades, nessa situação, nesses dois pontos aqui? Então, acho que o ponto fraco é a nossa histórica incapacidade de aproximar empresas, trazer empresas. E, para ser bem sincero, nós não vamos prometer nada. A gente sabe que é muito difícil, especialmente agora, em época de pandemia, trazer empresas. Então, quem falar que vai trazer empresas pode não estar falando muita verdade. Né? Outra coisa é a saúde nos bairros, né? Lá na ponta. As regiões não estão cobertas, né? A gente sabe que falta muito atendimento, falta remédio. E um terceiro ponto é a falta de espaço de convivência, espaço de cultura, também nos bairros da cidade. Então eu elencaria esses 3 pontos como dificuldades primeiras aí, né? E positivo? Olha, nós temos todo ano aqui, nós temos centenas de estudantes que se formam na FATEC. Então nós estamos dessa potencialidade, precisamos desenvolver um plano, né? Nós vamos fazer uma incubadora de startups, né? Uma incubadora de empresas, para que esses cérebros que aqui já estão fiquem na cidade, construam uma empresa, uma startup, porque é a nova economia no mundo todo, né? Economia ligada à tecnologia, né? Também temos agricultura, né? E muito forte na cidade. Eu falo como fiquei 4 anos na Sociedade Rural Brasileira, na Abramilho, e eu entendo que incentivar o pequeno produtor, o médio produtor e também o grande, gera divisas para o município, gera empregos e renda, né, Auro? Sim. Nós vamos, inclusive, voltar a falar nesse assunto também. Nós vamos perguntar. Sim. E saber de você que tipo de atitude pode ser tomada com o pequeno produtor. Pode concluir, por favor. E a gente tem uma proposta interessante que é o tipo de um aplicativo. Você se lembra daquelas listas de serviços que toda casa tinha antigamente? Seria um aplicativo para unir as pessoas que vendem um serviço com aquelas que querem comprar, né?
Então, por exemplo, a Dona Maria se especializou em fazer bolo lá e quer vender, mas ela está longe de quem compra. Então, nesse aplicativo gratuito, ela poderá se aproximar dos compradores. É uma ideia interessante, não só o bolo, o encanador, o pintor, sabe? Uma gama inteira de serviços que vai aproximar os dois públicos. Bom, nós abordamos e vamos abordar, é um assunto que está sempre na pauta, em relação à educação. Os números do IDEB aqui em nossa cidade, que o índice de desenvolvimento da educação básica, ela não foi positiva, aqui pelo menos. Você acha possível, o que você pensa para melhorar aí o nível do ensino que está sob a responsabilidade do município? Olha, a marca do nosso governo será o diálogo. Então nós temos que, primeiramente, entender as dificuldades que a pandemia trouxe para esse setor, né? Muitas crianças estão sem acesso às escolas, mas estão sem acesso também aos materiais, porque na casa delas não tem internet, né? Então já ficou algumas têm, outras não têm. Então isso é ruim. Então primeiro precisamos sentar com professores, com a secretaria, técnicos da secretaria, pais, para saber qual que é o melhor, o que o atual desafio nos exige nesse momento, né? Outro ponto é valorizar o professor, né? Através do Estatuto do Magistério, aperfeiçoar o Estatuto e aperfeiçoar o Estatuto para que esse professor, incentivá-lo a fazer um mestrado, incentivá-lo a fazer um doutorado, e esse incentivar é aumentar os seus ganhos mensais, né? E acho que são dois pontos: diálogo entre a comunidade escolar... Filho de professora, que inclusive faz parte da POSP, né? Isso, meu pai também foi professor de matemática, e minha mãe de história, né? Então, a gente tem bastante familiaridade com o tema. Fala bem a respeito desse assunto com os pais? Sim, bastante. E reformar as creches, né? Eu sei que depois você vai falar um pouco das obras inacabadas, mas temos duas creches, uma em estado bem avançado e a outra ainda no seu alicerce, né? Tá quase pronto. Se você tiver uma prioridade pequena para a educação, você consegue terminá-las. Em relação da saúde, em questão da saúde no município, sempre foi, não é Taquaritinga, acho que de uma maneira geral, a saúde foi sempre muito cobrada e muito problemática. Como é que você vê? Você acha que a população de Taquaritinga ela está bem servida em termos de saúde primária? A família, o pai, a mãe, o filho que vai numa unidade básica, numa UBS, que vai numa UPA, você acha que está bem servido aqui em nossa cidade? Olha, a gente lamenta que no ano passado os médicos cubanos tenham deixado Taquaritinga. Não foi só Taquaritinga, né? Eles deixaram o país todo. A gente sentia que a população gostava do tratamento deles, porque eles tinham uma atenção com pacientes que era diferenciada, né? E nossa proposta, né, já falando da ponta, né, é aumentar os programas, as equipes do programa Saúde da Família, porque é aquela medicina preventiva, né, aquela que vai na casa, que percebe uma doença com antecedência e evita a pessoa de sobrecarregar a UPA, a Santa Casa, né, as UBS. Então, dobrar. Hoje temos 6 programas, a meta é construir 12 programas, né? 12 equipes do programa Saúde da Família. Sim. Agora, em termos de horário, de carga horária de médicos, você chegou para analisar, tem conhecimento como funciona, tem no seu plano de governo, pelo menos o pensamento de mudar, dar mais tempo, muitos reclamam do valor que é pago nesse campo, o que você pensa? Olha, Auro, acho que ninguém é obrigado a prestar concurso para nada e nem ninguém é obrigado a atender num postinho, mas se ele se propôs, se ele prestou um concurso para estar lá, ele tem que cumprir as horas para que isso foi definido, né? Ele não é obrigado a fazer, mas já que ele se propôs e está ganhando para isso, ele tem que cumprir exatamente as horas que está no contrato. Você falou, inclusive, e a gente entra nessa questão agora, nos últimos anos, nós tivemos problemas sérios aqui em Taquaritinga e foi motivo de, em meus programas de rádio, muitas vezes cobrei, muitas vezes, claro que a cobrança, ela nunca chega para nenhum prefeito, ou pelo menos alguns prefeitos não entendem a cobrança, ao invés de responder, de repente,
né, preferem responder de uma outra forma. Mas as obras públicas que começam aqui, pelo menos nos últimos anos, começam e não terminam. E a pergunta é a mesma: está faltando dinheiro ou está faltando gestão? Olha, está faltando gestão, né? E uma gestão de prioridades. Porque você passa pelo centro da cidade, há 2 praças inacabadas, nosso cinema ainda está aí por acabar. Você vai para o Jardim São Sebastião, a Praça da Juventude não foi feita. Nós temos as 2 creches, a do Maria Luísa II, que está no alicerce ainda. Ali atenderia toda aquela região, né? E a outra creche do São Luís, que já está no estágio mais avançado, mas que também não acaba. E o que isso impacta? A mulher não tem onde deixar o filho, ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar, então impacta em uma série de questões na vida das famílias, né? Ou seja, não tem gestão. Gasta-se um dinheiro considerado elevado na compra e reforma da prefeitura e deixa-se essas creches, por exemplo, sem terminar. Tem creche atualmente que está totalmente despreparada para o ano que vem, seja ele presencial ou não, totalmente despreparada. Então é questão de prioridades. Você comunga então da ideia de que nós tivemos nessa gestão um investimento errado. Sim. Prefeitura com creches, o próprio Cine São Pedro, que aliás o Cine São Pedro é uma longa história, né? Não vou ligar com longa-metragem porque passa de um longa-metragem, mas é uma situação complicada, né? Sem dúvida. Não anda. Não anda, parece que entra governo e sai governo e aquelas obras estão lá, abandonadas, né? Tem uma questão em relação às obras que eu falo sempre, que muitas vezes a empresa que ganha a licitação ali, muitas vezes ela não dá conta de cumprir com o seu papel. Muitas vezes há desentendimentos, mas a gente sabe, né, que o problema existe. Como trabalhar isso, principalmente nesse setor de licitação? A gente sabe, desculpa, a gente sabe que nesse setor empresas nem tão sérias acabam ganhando licitações, né? É comum isso, infelizmente, né? É comum, infelizmente, por todo o Brasil. E aí eles recebem uma parte ou 100% do valor da obra e acaba não fazendo a obra e sumindo. Nossa justiça acaba não sendo tão célere quanto deveria para reaver esse dinheiro para o poder público. Certo. Aí fica uma política de todo mundo perde, né? A cidade fica sem a obra, né? A prefeitura fica sem o dinheiro, e prejuízo para todos, né? Então acho que é isso. Não temos celeridade para a gente apurar esses desvios e essas empresas que não são tão sérias como deveriam. Em caso de você conseguir ser eleito no município de Itaquaritinga, que tipo de atitudes você tomaria em relação principalmente a essas obras que estão há muitos anos aí, e claro que vão ficar muitas ainda a ser feitas? Que tipo de atitude o senhor teria em relação a essas obras? Olha, terminar as obras, né? Principalmente essas que impactam a vida das pessoas, como as creches. Acho que e a gente tem conversado com as pessoas, com representantes do magistério municipal, e falta, além de terminar essas 2, falta muita reforma em creches de toda a cidade, não só creches, escolas municipais também. Então acho que eu privilegiaria isso. Certo, dá prioridade isso aí a concluir as obras, isso, seria isso? Isso mesmo. Para depois, numa segunda etapa, começar a dar início àquilo que você imagina que tem que ser trabalhado. De acordo com o portal Transparência, à disposição no site do Tribunal de Contas, Taquaritinga tem hoje uma dívida de curto prazo superior a 40 milhões de reais. Como esse endividamento pode atrapalhar aí uma gestão, caso o senhor seja eleito, e se for eleito, como é que o senhor vai contornar esta situação? Hoje você trabalhar uma dívida dessa, eu acho que 42, quase 43 milhões de reais, como é que o senhor trabalharia nesse caso? Olha, antes de a gente abordar a dívida propriamente de Taquaritinga, eu queria ressaltar a importância dessas políticas de transparência, né, que foram construídas nos governos federais do PT, né? É muito importante que toda a sociedade saiba quanto um governo está gastando, quanto que ele deixará de gastar em alguns lugares. Essas políticas melhoraram a fiscalização do gasto público. Olha, em Taquaritinga, essa é uma pergunta que, né,
Eu acho que primeiro, voltando um pouco lá, cortar primeiro os cargos comissionados da prefeitura, que realmente estão... São muitos hoje? São muitos, Tem essa informação? O senhor tem essa informação? Sim, são bastante elevados. Dá para se fazer o mesmo trabalho com o mínimo, com a metade dos cargos hoje, né? E apostar na geração de... Claro que não devemos criar novas taxas, né? Mas que apostar na dinamização da economia para gerar mais divisas para a cidade, né? Acho que é por aí. Essa dívida, ela lhe assusta quando o senhor ouve falar, nossa, 40 milhões, lhe assusta como eu não digo iniciante na política, porque o senhor já tem a vivência de família e trabalhou com a deputada, então tem uma certa consciência. Mas lhe assusta esse valor, 40 milhões para uma cidade como Taquaritinga? Olha, a gente sabe que é impossível pagá-la a curto prazo, né? A gente tem que apostar numa gestão clara, uma gestão de diálogo, que é o que faremos. Se não der para pagar no momento, vamos tocar um pouco a cidade, terminar as obras e parcelando essa dívida, porque realmente ela, no momento, a curto prazo, é impagável. É muita coisa. É muita coisa. Uma colocação do jornalista Hamilton Aiello fez ontem, inclusive eu prossigo com a mesma pergunta em relação a Taquaritinga, que tivemos aqui os Jogos Regionais de Idosos, e na época conseguimos medalhas, né? Em relação ao esporte, como é que o Renato vê o esporte que planeja para Taquaritinga, por exemplo? Olha, Auro, essa é uma questão que eu tenho prazer em falar, porque eu fui um atleta lá do DELT, do ginásio Manuel dos Santos, dos 5 aos 17 anos. Então a gente via que lá era um espaço de muita comunhão, de várias modalidades sendo disputadas. Então tínhamos o futsal com o Firmino, o vôlei com a Zi, o basquete com o Coelho, o Nena, natação, atletismo. Você lembrou da Zi, hein? Quanto tempo. Então a gente via que a cidade pulsava o esporte, era muito bacana ter aquela comunhão. Hoje, claro, não tem por causa da pandemia, mas a gente desde o ano passado já não via mais isso, né? Você não tinha mais as escolinhas. Isso é muito ruim, né? O esporte é uma grande oportunidade para os jovens terem uma nova vida e não só isso, se formarem o seu intelecto, a sua capacidade. Nós vamos, além de voltar essas práticas e espalhá-las pela cidade, por exemplo, lá nos distritos, a gente sabe que Guariroba tem uma vocação incrível para o futebol de campo, né? No Jardim Vila Buscardi, espalhar essas escolinhas por toda a cidade. Eu acho que é essencial isso. Outra coisa, apoiar o futebol amador. Quantos times temos na nossa cidade? Inúmeros, né? Então, apoiar de forma mais contundente os campeonatos amador, masculino e feminino. As mulheres estão tomando conta do futebol. A gente viu o exemplo de Araraquara, Ferroviária, né? Então, e apoiar de forma forte o futebol local amador, masculino e feminino. E também, o jornalista Hamilton Aiello citou, esse esporte para os idosos, né? Muito legal vê-los e vê-las lá no ginásio praticando esse esporte, porque além da parte física tem a parte psicológica, né? Certo. Então é uma coisa a se incentivar, porque eles participam de jogos regionais dos idosos, competições regionais, muito importante mesmo. Abrir mais. Quando você cita nomes, lembrou da Zi, lembrou do Né, quem mais? Firmino. Essas pessoas já deram a sua contribuição. Exatamente. De que forma você pensa em preparar uma equipe, por exemplo, né, nesse setor de esporte? Como é que o senhor vai trabalhar isso? Acho que a primeira coisa é valorizar o professor, né? Apontar um professor específico para cada esporte, né? E também essas escolinhas dos bairros, espalhadas nos bairros. Aliás, deixa eu fazer uma colocação: todas as quadras dos bairros periféricos de Taquaritinga estão detonadas. Nenhuma tem cobertura. O piso é lamentável a situação. Nós fomos no Maria Luísa outro dia e aquilo não é uma quadra, né? É um piso que puseram duas traves. E é a única opção de lazer para a criançada, lá para os jovens
e também para o pessoal mais velho bater sua bolinha. Ou seja, temos que buscar recursos com os nossos deputados. É claro que eu entrando na prefeitura sou do PT, mas os deputados não vão parar de mandar obra para Taquaritinga. Nós temos que mandar verbas para Taquaritinga. Nós temos que buscar apoio de todos. E temos que reformar essas quadras na periferia. Não podemos continuar com a situação que estamos nesses lugares. Você acha que falta investimento aí? Falta, sem dúvida. É a velha questão das prioridades, né? Não há prioridades para a educação, para o esporte e para o lazer. Certo. Bom, no seu plano de governo, que tipo de investimento será feito na causa animal? Como é que você vai trabalhar isso? Olha, a gente tem conversado muito com o pessoal da causa animal. Acho que o primeiro ponto é educacional, sabe? Criar um programa que debata os direitos dos animais, e eles existem, né? Todos sabem, nas escolas municipais. Então, vamos debater castração, adoção legal, abandono, já começar com as crianças, com os jovens, né? Nas escolas municipais. Primeiro ponto. Eu acho que o castramóvel, e nós temos que elogiar quando uma medida é importante, é uma medida importante, mas tem que funcionar, né? Há 6 meses parece que o castramóvel não passa pelas cidades ainda. Ou seja, houve uma licitação, há uma pessoa contratada para isso e agora tem que funcionar. E outra coisa é debater a viabilidade de um ambulatório veterinário. Muitas pessoas acham que esse é um importante instrumento, né, para a gente cuidar dos animais, mas outras acreditam que pode virar um depósito de animais feridos, que as pessoas deixam lá para alguma operação e acabam abandonando aquele animal. Então, novamente, o diálogo com as entidades, que elas fazem um trabalho sensacional, como a UGAMA, a APA, né? Vai ser importantíssimo para definir qual será nossas políticas. Apesar, inclusive, né, do trabalho do castramóvel aqui, nós sabemos que, infelizmente, o abandono de animais na cidade aqui é grande e a necessidade de castrações também se faz necessária. Sem dúvida. Esses números, o senhor tentou levantar esses números? Infelizmente, o número não. de castrações, claro, pertence nesse momento à atual administração. Mas pelo menos levantar o que tem sido feito aí, o resultado desse trabalho, para poder dar seguimento ou dar início a uma nova etapa? Exato. Não, os números exatos eu não tenho, mas a gente está em contato recorrente com as entidades e com as pessoas. Acompanha o caso. Acompanhando o caso. Um assunto polêmico aqui nesses últimos anos diz respeito aí à carga horária dos funcionários públicos municipais de Taquaritinga. Antes foi para 6 horas, criou-se uma grande polêmica no atual governo e volta às 8 horas. Isso causou, de certa forma, principalmente ao funcionário público que teria 2 funções, além de ser funcionário público, tinha algum outro trabalho paralelo. O que o Renato pensa em relação à carga horária? Você pensou em volta às 6 horas? Não, tem que manter às 8 horas, do jeito que está, não vamos mexer. Chegou a pensar nesse ponto, que foi um ponto polêmico desses últimos anos aqui. Olha, Auro, a gente sabe dessa polêmica das 6 ou 8 horas, a gente tirou uma linha bastante assertiva. Não vamos prometer nada que não possamos cumprir. A gente sabe que essa decisão passa pelo Ministério Público atualmente. Certo. Nós não podemos enganar os servidores falando que, ao entrar na administração, nós voltaremos às 6 horas. Então, eu acho que está judicializado. O que podemos fazer, novamente, diálogo com os servidores, com o sindicato e com o Ministério Público, né? E esperar uma decisão. E aquela que for demandada, nós vamos cumprir. Mas, a princípio, é isso. O nosso partido, o PT, Partido dos Trabalhadores. Então a gente sabe que a defesa do servidor é uma das nossas premissas principais. Mas essa questão está judicializada no momento. Bom, nós estamos passando por um momento, Renato, até muito triste. Na abertura do programa eu trouxe aqui a informação em relação a queimadas. Pelo menos nesses últimos anos, eu tenho abordado com muita frequência em meus programas de rádio a forma em que é conduzida, da forma em que é trabalhado o nosso setor rural, região da Serra do Jabuticabal e a própria Serra. Aqui acontece com certa frequência incêndios. Bom, já visto que aconteceu ontem.
Isso não é novidade, não é novo, está acontecendo praticamente todo dia. O que precisa ser feito para tentar eliminar esse problema? Você, no seu plano, o senhor tem algum projeto, alguma forma de trabalhar, uma equipe mais consistente? O que o senhor pensa em relação a isso? Essa é uma ótima questão e a gente está vendo... Meio ambiente, né? E a gente está vendo o que está acontecendo na Amazônia e lá no Cerrado, né? O pessoal da Caporanga faz um trabalho excepcional na nossa serra. A gente sabe que a serra, ela é praticamente dividida em propriedades, propriedades que têm posse, né? Propriedades privadas. Isso traz um desafio a mais para o poder público. Mas qual é o papel do poder público? Mediar esses interesses, mediar a produção dessas propriedades, que é legítima, um direito legítimo, e também, mas também prezar pela preservação natural. Ou seja, há um dispositivo que chama RPPN, que cuidar, destinar certas áreas dessas propriedades apenas para a conservação. E alguém vai dizer, o produtor vai perder essa área. Não, desconta-se o ITR, desconta-se algum imposto municipal e não há qualquer dúvida sobre a posse da pessoa, né? É só você cria uma área dentre essas propriedades para preservação, chama-se RPPN. Mas claro, novamente, o poder público, o prefeito, ele precisa propor isso, claro, com o IBAMA, né, com os órgãos ambientais. Mas é possível fazer. O que não é possível é continuar como está, né? Todo ano, no período da seca, a mesma queimadas história. Novamente. Mesma história. E outra questão ligada às árvores, a gente está observando, escutamos na outra emissora que o prefeito vai cortar 83 árvores na cidade. Já começou, né, ali no jardim, no bairro Secap. Cortou... Não, ali é Tennis Park. No Secap ele cortou 2, né? No princípio. E ali no Secap, onde eu fui. Desculpa, entre o Tennis Park e o Jardim Acapulco, sim. Onde eu fui visitar, infelizmente, as árvores já estão marcadas. Né? Fomos lá na casa de uma moradora que está muito triste com essa situação. Nós entramos no Ministério Público, por quê? Para que ele questionasse a prefeitura sobre qual é a intenção. Apresente o projeto aos moradores. Lá tem centenas de pessoas morando e as pessoas não sabem. Elas apenas sabem que irão cortar as árvores, mas elas não sabem qual que é o objetivo da prefeitura ali. Então seja claro, dialogue, né? Mostre exatamente o que fará. Se precisar cortar, mostre onde vai repor, quantas vão repor, quantas serão plantadas. Acho que... Essa foi a grande questão. O replantio seria no local ou, como foi afirmado, inclusive, pelo diretor, que acabou colocando que essas árvores o replantio seria feito no horto florestal. Você entende que tem que ser, o replantio teria que aproveitar um espaço no bairro, que é onde o sofrimento é maior, ou poderia sim ser plantado aí no horto florestal? Eu acho que tem que ser no bairro, porque a arborização urbana é essencial, ainda mais nesse momento de extremo calor, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que deveria arranjar um espaço no bairro. Essa questão deveria já estar no escopo do projeto. Nós estamos entrevistando aqui o Renato Scardoelli, que é candidato à prefeitura de Taquaritinga pelo PT, e a gente está abordando os assuntos e deixando bem à vontade para mostrar aqui, né, o que ele pensa em relação à nossa cidade. Tem um ponto, Renato, que eu ao longo desses anos todos eu tenho debatido muito, mas eu tenho percebido que a resposta, nem sempre nós temos a resposta, e quando tem, nem sempre é positiva. O turismo na cidade. Eu não sei se tem algum candidato que vai fazer algum tipo de trabalho, o que deixou claro aí que pode também dar voz ao turismo de nossa cidade. Primeiro, como é que você entende Taquaritinga? Taquaritinga tem condições de ser um polo turístico? Acho que com certeza. A gente passa ali, novamente, nas obras inacabadas, a gente passa ali na praça em frente ao cinema e vê lá centro de turismo. Mas onde fica esse centro, né? É só uma placa. Mas eu acho que o turismo de Taquaritinga vai além do carnaval, né? O carnaval é uma potência muito grande.
Mas, por exemplo, nossas festas juninas em junho e julho são muito pouco... Principalmente nos distritos, né? Isso, são mal aproveitadas. Poderíamos ter um calendário turístico, né? Que explorasse de verdade toda essa potencialidade que nós temos. Então, festa junina, o próprio taquarão, que poderia ser usado além do futebol, né? Nós temos muita, inclusive a nossa serra, que também, com um plano de turismo ali... Você acha que tem como criar na nossa serra, pelo menos do nosso lado aqui, já que ela não pertence só a nós, nós temos o lado de Monte Alto ali também, há como trabalhar isso, há como dar condições de turismo na nossa serra, inclusive as pequenas propriedades que nós temos no pé da serra ali. Você entende que dá para fazer um trabalho, de criar um centro turístico? Eu acho que tudo passa primeiro pela definição, né, do poder público mediar os interesses entre produzir e preservar. Feito isso, abre-se um leque de oportunidades, como turismo, como alimentação no campo, que é uma tendência que está presente aí no dia a dia de outras cidades, e é muito possível se fazer sim uma... Como começar, no caso? Por exemplo, Taquaritinga nem faz parte hoje de município de interesse turístico. Nós não conquistamos essa marca, infelizmente, não sei se por falta de um trabalho mais consistente político ou, sei lá, porque não chegamos, não atingimos. Como começar esse trabalho? Olha, a gente, lá na Assembleia, eu trabalhei muito com essa questão. De fato, muitas cidades do interior conquistaram esse rótulo, se colocando como município de interesse turístico. De interesse político, e realmente Taquaritinga não conseguiu. E não sei porquê, né? Acho que a primeira coisa é ter projeto. Meu pai, lá em Matão, sempre dizia, o prefeito tem que ter projeto. Antes de qualquer coisa, projeto para poder conquistar as verbas para a cidade. Se não tem, nem esse título de cidade de interesse turístico a gente consegue. Então, primeiro é um projeto mesmo, de fato. Não sei se não tiver a possibilidade de ter uma secretaria do turismo, mas contratar um projeto de alguém de fora, alguém especializado nisso. Primeira coisa, o projeto. Tá, para dar início, para começar. Nós estamos no finalzinho da entrevista aqui com o Renato Scardoelli, e uma questão até que a gente tem falado muito, eu trouxe hoje também na abertura, a diminuição das polícias, de uma maneira geral. Não é município, não é estado, é o país. Criação de uma guarda civil municipal estaria no seu plano de governo? Olha, é um ponto a se pensar. Claro que uma guarda, eu não colocaria uma guarda armada, seria uma guarda mais para guardar o patrimônio, né? Eu acho que ali, para Taquaritinga, de 8 a 10 integrantes dessa guarda está de bom tamanho, né? E acho que é um ponto sim a se estudar. Claro, precisa ver como é que está a situação do caixa da prefeitura, né? A gente não pode também ser leviano e não levar em conta essa situação. Mas, novamente, uma guarda desarmada, uma guarda só para guardar as nossas estruturas, né? Patrimônio público. Tá certo, são 8 horas e 10 minutos, Renato, nós temos aí mais alguns minutos, que eu gostaria que o senhor ficasse bastante à vontade até para as suas considerações finais, né? E deixar a sua mensagem para a população de Taquaritinga e principalmente para os eleitores que terão aí nas próximas eleições a oportunidade de analisar o seu nome e tudo aquilo que o senhor colocará à disposição da nossa população. Eu queria agradecer a Auro novamente, em seu nome e todos os funcionários aqui da Planeta Verde, dizer que eu estou preparado. Eu, com a minha vice Isabela Nascimento, uma menina brilhante, que já é mestra pela Unesp de Araraquara, formamos um time de 12 vereadores, divididos, 6 mulheres e 6 homens. E aqui não tem laranjas, né? Eles estão nas ruas, estão pedindo votos para formar uma Câmara mais plural, uma Câmara que dialogue com toda a cidade de Taquaritinga. E nós temos um projeto, nós temos um plano, é o melhor plano já desenvolvido para a cidade de Taquaritinga. E nós queremos dar uma chance para Taquaritinga, uma chance de mais empregos, de mais políticas inclusivas. Não podemos deixar a população negra, os LGBT, não podemos deixar para trás ninguém. Então, o nosso plano de governo contempla todas essas políticas e nós vamos governar Taquaritinga da melhor maneira possível, com certeza, a partir do ano que vem. Tá certo, eu quero imensamente agradecer a sua participação aqui
Espero que o senhor faça aí um bom trabalho nessa campanha e que a população possa analisar com tranquilidade. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é de que dá oportunidade a vocês todos, candidatos, mostrar seus planos, o que vocês pensam, como vocês veem Itaquaritinga, para que cada um que está nesse momento no seu lar, essa é a única emissora que abre esse espaço para ouvir a todos, porque, como a gente sempre diz, nós não temos compromisso com nenhum político, nós temos compromisso com o município. A nossa preocupação, não poderia pegar aqui, ouvir, se de repente eu estaria lhe apoiando, eu ouviria só o senhor, o que legalmente não se pode, mas o objetivo nosso, na verdade, é dar a vocês todos voz, mesmo porque os senhores candidatos, esse ano passam por um ano atípico, que é o problema com a pandemia. Então, talvez os comícios, que ainda, muita gente fala, mas comício não leva público, ainda estava levando público. Nas últimas eleições a gente pôde comprovar isso, pelo menos no local onde eu fiz o trabalho, tinha-se um bom público. Então, tira de vocês aí uma oportunidade de mostrar o trabalho. Então, hoje vocês vão depender muito de internet, principalmente de vídeos e de lives, né, mostrando aí. E esta é a nossa oportunidade que a gente deu aqui, não só para o Renato, mas para todos os candidatos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? E boa sorte no seu trabalho. Obrigado, Auro. A gente queria só fazer um convite para as pessoas acessarem nossas redes sociais e contribuírem com o nosso plano de governo. A opinião de todos é muito importante nesse momento.